Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, que nos proporciona esse momento de realizarmos o Evangelho no lar, incentivando a todos a terem esse momento durante a semana, a escolherem um dia, uma hora, para que toda semana possamos nos conectarmos com o Mestre. Esse Evangelho tem esse objetivo, de incentivar, de levar o Evangelho, essa prática, aos lares. Quem não puder nos acompanhar aos domingos, poderá fazê-lo durante a semana. E sabe que o vídeo fica no canal YouTube, exatamente para que a pessoa possa escolher o seu dia, o seu horário e assisti-lo e ao mesmo tempo fazer o seu Evangelho no lar. É um momento de fortalecimento da nossa fé, de harmonizarmos os nossos lares, os nossos corações. Não esqueçamos o recipiente com a água, que será fluidificada durante o estudo pelos guias espirituais. Então, meus amigos, vamos dar início fazendo a nossa leitura preparatória do livro, como sabemos, Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. A mensagem de hoje é 173, 173, o pão divino. Diz o seguinte: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Palavras de Jesus, segundo o registro de João, capítulo 6, versículo 32. Toda a regimentação religiosa na terra não tem escopo para que não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médios sucedem-se uns aos outros. Se procura, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprenda a subir, com a mente inflamada de amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Mais uma vez, uma reflexão riquíssima de Emmanuel, nos chamando a atenção para que tenhamos assim o cuidado de nos alimentarmos espiritualmente.
porque tudo na vida terrena, ela passa, ela se transforma, mas que assim como necessitamos do pão que Moisés ofereceu, né, que dispensou aos hebreus, alimento valioso, mas que sustentava o corpo apenas por um dia. Então, Jesus nos trouxe o pão do céu, que é o ensinamento, que é a orientação, que é a luz da sua doutrina, iluminando nossas vidas, e que esse alimento, ele precisa ser utilizado por nós, para nos sustentarmos como seres espirituais, né? Para que possamos nos elevar, subir nas esferas superiores, nas esferas de amor e de luz. Muito, muito rica essa reflexão, né? Muito mesmo, como todas as reflexões de Emmanuel, nos advertindo aqui para nos preocuparmos com o pão divino, que são as informações, as orientações, as bênçãos que nos chegam. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Levar nossos corações, nossa mente ao Altíssimo. Pensar nas bênçãos de luz que são derramadas nesse momento sobre todos nós. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, aqui estamos reunidos em torno do vosso Evangelho, pedindo para que a vossa compaixão e misericórdia nos abençoe, ajudando-nos no nosso entendimento e nos fortalecendo os nossos propósitos de nos transformarmos moralmente, espiritualmente, a partir da vivência do vosso ensinamento de amor e de caridade. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, dando prosseguimento ao estudo do 23º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, nós vimos o item, na vez passada, com relação a odiar os pais. Agora no item, o item 4, eu acho que o item 4 ao 6. É isso. Nós vamos fazer nossas reflexões em torno de um outro item, também que seja muitas reflexões, que é abandonar pai, mãe e filhos. O texto evangélico é o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino dos céus sua casa, seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Aqui o registro é Lucas 18, capítulo 18, versículo 28 a 30. E disse-lhe outro:
Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhes respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 61 e 62. Portanto, um ensinamento que pode parecer até polêmico, né? Contraditório aos ensinamentos do Cristo, assim como o que vimos sobre odiar pai e mãe. Nos parece muito estranho, realmente, né? A doutrina de Jesus é uma doutrina de amor, justiça e caridade. E abandonar a família, a família terrena, é muito, vamos assim dizer, característico de falta de caridade, né? E nós sabemos pela espiritualidade que a família é de grande importância para o espírito em seu processo evolutivo. A família terrena, ela se apresenta como o alicerce que vai favorecer o crescimento daquele espírito que retorna, que reencarna exatamente nas condições familiares que eles são indispensáveis para o seu crescimento intelecto-moral e espiritual. Inclusive, a família, como a gente sabe, ela é planejada no mundo espiritual para que voltemos na companhia daqueles que nos são afins e naqueles também que são os nossos antigos desafetos, para vivenciar as situações, para que atinjamos a pacificação da nossa consciência, para que possamos desenvolver todo o bem, toda a afeição que é fundamental para o espírito em evolução. E então, como é que a gente compreende Jesus mandar abandonar? Inclusive, os laços de família, eles permanecem além túmulo. Os vínculos afetivos, o carinho, do amor, eles não se desfazem. As famílias voltam a se reunir no mundo espiritual. Ajuda mútua. Quando um reencarna, os que ficam torcendo para que tudo dê certo, orando para que tudo dê certo. E quando ele volta, o espírito volta, desencarna, ele é recebido como aquele ente querido que voltou de uma viagem. Isso tem na nossa literatura, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como vamos compreender essas palavras de Jesus? Então, meus amigos, quando Jesus nos convida ao seu apostolado e pede-nos para abandonar a família, isso não significa que vamos deixá-los abandonados à própria sorte. Não é essa a proposta. O que seria uma falta total de caridade. E a doutrina de Jesus propõe a vivência absoluta da verdadeira caridade, onde estão inseridas as outras virtudes, certo? Ali está o amor, ali está a benevolência, paciência, tolerância, compreensão, toda na verdadeira caridade quando ela é praticada, né? É a grande âncora de salvação, é a caridade. O alicerce sobre o qual se edifica o edifício das virtudes. São palavras contidas no Evangelho e que nós já estudamos anteriormente. Então, Jesus aqui nos ensina, nos chama a atenção de que nós não devemos nos restringir à vivência familiar. Nós devemos nos afastar, e isso não é abandono, é o afastamento para que nós possamos crescer em seu apostolado. Quando ele nos convida a nos inserirmos em sua seara, em seu apostolado, Jesus exatamente propõe que devemos nos preocupar com a nossa vida futura
com a nossa vida espiritual. E sabemos que a vida espiritual tem grande importância, muito mais importância do que as outras vivências terrenas. Quantas vezes a gente não vê situações onde a família é um empecilho ao crescimento espiritual? A família impede que a pessoa faça a sua opção pelo seu crescimento espiritual, em priorizar o seu crescimento espiritual. Quantas pessoas vão às escondidas à casa espírita? Imagina uma pessoa evangélica, uma família evangélica, e você fazer a opção pelo espiritismo ou pelo catolicismo, por outra religião. Não é aceito. Isso não quer dizer que só o espiritismo ofereça condições de crescimento espiritual. Não é isso. Mas aqui a gente está querendo mostrar que existe intolerância em você fazer opção por um segmento religioso que não seja aquele da sua família. E quando a gente fala de espiritismo, fica mais difícil ainda. A intolerância é maior, muito maior mesmo, porque estamos fazendo opção por uma religião, porque nos identificamos com ela e ela vai exatamente nos esclarecer, nos orientar, nos colocar a par do aprofundamento dos ensinamentos de Jesus. E nem toda família entende, nem toda família compreende. E a pessoa fica até se privando de falar que está frequentando a casa espírita. Então a gente vê isso no cotidiano. As pessoas em geral não aceitam que se saia da religião da família, que caracteriza a família. Às vezes é uma família que é conhecida na cidade do interior, então as cidades menores ainda é mais difícil ainda, né? Porque a censura é muito grande e as interpretações são as piores possíveis. Mas Emmanuel, mais uma vez, ele nos faz o seguinte alerta. Vejamos. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu, ou seja, é não priorizar só o crescimento material, é não ter esperança de um futuro com base só nas realizações materiais, mas se voltar para as esperanças do céu, ou seja, as esperanças espirituais, as esperanças que nos são dadas pelo esclarecimento espiritual. E ele prossegue. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira ou companheiro é ingrato, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Ou seja, se temos incompreensão, o descaso, a ironia de familiares, então a gente vai compreender que não vamos ter, por enquanto, a alegria de tê-los ao nosso lado. A alegria de tê-los também se esforçando na nossa caminhada. Mas vamos, com certeza, um dia nos encontrarmos com eles, porque um dia eles despertarão para a necessidade do crescimento espiritual. E vamos, assim, prosseguir buscando o nosso aperfeiçoamento com Jesus. E ele prossegue. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde
o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Não vamos abandoná-los, vamos permanecer ao lado deles, mas sabendo que futuramente nos aguarda o encontro com aqueles que se afinam com a nossa postura, com a nossa forma de ser. E Kardec lembra, algo bem lembrado, como se diz, que na vida material, muitas vezes a vida material exige de nós o afastamento da família. Por exemplo, durante uma guerra, a pessoa se afasta, vai para o serviço, talvez nem volte, indo construir assim o casamento, que a pessoa se afasta daquela família e vai construir um novo núcleo, às vezes vai estudar ou trabalhar em uma outra cidade, e isso não é um afastamento, que não é abandono. Isso é um afastamento, e os laços afetivos, os laços permanecem, eles não se rompem. Então a gente, mais uma vez, compreende que a palavra abandonar pode também ter sido uma dificuldade de tradução, como vimos com odiar o pai e a mãe, uma dificuldade de traduzir a palavra lá do tempo que Jesus falou, que Jesus disse. Então, ele quis dizer o afastamento para que possamos seguir Jesus. Porque muitas vezes isso é necessário, se afastar daqueles princípios distorcidos da família, daqueles valores que ainda precisam ser modificados, enfim, afastar-se para trabalhar pelo seu crescimento, pelo seu aperfeiçoamento espiritual. E Kardec, ele foi muito didático, né, quando ele lembra que nós nos afastamos na vida terrena. E em outra oportunidade, nos afastamos da vida terrena em determinadas situações. E tivemos também, em nossa pesquisa, o espírito, ele se coloca como espírito protetor, que muitos não querem se identificar. E esse diz mais ou menos isso, que os afastamentos são necessários para que o homem aprenda a agir por si mesmo, confiando nas suas capacidades, desenvolvendo a responsabilidade de seus atos, a fim de completar-se no conhecimento de si mesmo, aprendendo a viver em outros ambientes, com pessoas diferentes, com mais oportunidades de aprendizado em novas experiências. Portanto, isso ocorre conosco na vida terrena. Mudanças que ocorrem, afastamento da família que acontece para o nosso amadurecimento, para que possamos decidir por nós mesmos, desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades, ter responsabilidade sobre os nossos atos, saber como agir, saber como decidir. E o mesmo podemos analisar com relação à vida espiritual. Nós saímos ali daquele núcleo para passarmos por experiências que vão nos enriquecer espiritualmente. Trabalhar nas causas sociais, nas causas caritativas, vão nos fortalecer, vão nos conduzir a analisar de forma diferente o cotidiano, a vida. Quando nós, na casa espírita, trabalhamos nesse ou naquele setor, que é exatamente para todo um aprendizado, na convivência com outros irmãos, onde nós vamos aprender com seus ensinamentos, com as suas colocações, com as suas ações. Então, meus amigos, é nesse sentido que Jesus, ao colocar que nós não podemos, como ele diz aqui, nós não podemos ser o seu servidor
se não nos afastarmos da família. Deixa eu ver como ele diz aqui. Ele diz: seus irmãos, ele diz que não podemos ser o seu servidor se nós não nos afastarmos da vida familiar. E ele diz que aquele que se afastar, que se dedicar ao crescimento espiritual, ao crescimento em sua seara, receberá por herança muito mais na vida eterna, porque a vida eterna é a vida espiritual, é a vida verdadeira. Então, se nós não deixarmos, nos desvencilharmos dessas amarras terrenas materiais, nós não vamos crescer, nós não vamos desfrutar das bênçãos, das benesses que a espiritualidade nos concede pelo fato de estarmos sintonizados com as esferas superiores. Então ele diz, e que se não podemos olhar para trás, ou seja, a gente vai para o trabalho espiritual, para a seara do Senhor, mas fica com saudade, fica com remorso, fica olhando para o que nós deixamos de vivenciar quando ali estávamos, só limitados só à vida terrena. Então, são essas as reflexões que Kardec faz, Kardec nos traz, né, com relação a essa passagem. E não devemos, portanto, dar a essas palavras de Jesus o sentido de abandono, de cortar relações com a família, como condição de ser seu discípulo. Pois o Espiritismo nos esclarece que nos relacionamentos familiares estão as maiores oportunidades de desenvolver-se o amor ao próximo como a si mesmo. E aqui nós lembramos, meus irmãos, que Jesus sabiamente nos disse que enviaria o Consolador prometido para falar muito mais de coisas que ali naquele momento ele não podia ainda dizer, porque não se entenderia, ninguém ia suportar. Iria esclarecer, relembrar tudo aquilo que ele estava dizendo e dizer muito mais, porque tinha ali naquele momento outras coisas a serem ditas, mas que as pessoas não iriam suportar. Ou seja, ele estava falando da doutrina espírita que viria exatamente para o esclarecimento das palavras que ele usou naquele momento, para que as pessoas entendessem, certo? Mas que poderia ao longo do tempo gerar dúvida pelo significado que poderia ter. Ou seja, se ele falou abandono, era para que as pessoas entendessem. Se ele não falasse assim claramente, de uma forma assim incisiva, talvez as pessoas ali não entendessem. Mas ele sabia que o Espiritismo viria para esclarecer exatamente o que ele estava ensinando. Então, meus amigos, fiquemos com as reflexões de hoje e vamos agora apresentar a Deus, nosso Pai, as nossas rogativas. Pensemos em fé, na saúde, na esperança, na paz. Deus Pai Criador, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações em prece e rogamos pela paz e o entendimento entre as nações, pelos governantes, para que fiquem sensibilizados a agirem pela justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares.
pelo entendimento, pelo perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos pela recuperação, pela saúde de parentes, familiares, amigos, todos que estejam enfermos. Pelos inimigos desencarnados que ainda alimentam o desejo de vingança, para que a luz do Cristo esclareça suas mentes. Por cada um de nós, por nossos familiares, pelo amor, pela saúde e pela paz entre todos nós. Passamos agora um breve silêncio para que cada um apresente suas rogativas específicas. Receber, ó Pai, as rogativas aqui apresentadas e abençoa-nos em nossa vida terrena. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Livra-nos também da maldade que ainda existe em nós mesmos, pois só assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.